Bom, já que o Japão está bloqueando completamente todos os sites de anime pirata, eu resolvi trazer um recap de anime chinês. Se vocês curtirem a ideia, comenta aí que eu trago mais. Porque anime chinês, mano, você pode pesquisar no próprio YouTube que você vai achar ele pra assistir. Já o japonês, o anime do vídeo de hoje é o Don't Give Up. E a história começa em uma cidade muito bem desenvolvida. E em um comercial vemos que o mundo está sendo constantemente atacado por alienígenas. Mas por conta de uma firma de heróis da galáxia, todos os humanos estão seguros de qualquer ameaça. No comercial vemos o Raymond, chamado de Punho do Julgamento, e o Charles, que é chamado de Olhos do Furacão de Deus. No fim, o propósito do comercial era apenas anunciar um chá gelado de limão. As pessoas veem o comercial e ficam completamente animadas por conta dos heróis. No entanto, do nada, um alien gigante que se parece com um polvo destrói a enorme tela e começa a atacar tudo e todos. Um monte de heróis foram chamados rapidamente. Eles logo cercaram o monstro e começaram a suprimir ele. Enquanto esse caos acontecia nas ruas, em um prédio próximo do local da luta, algumas meninas estão assistindo toda a luta na televisão. Uma delas diz que está esperando o relatório da Menki. Enquanto isso, a Menki, que trabalhava com um olhar vazio, foi chamada pelo Kun, dizendo que o chefe mandou ela levar os relatórios para a reunião. A Menki foi até lá, andando com um monte de pastas, enquanto escuta as meninas dizendo que tem um robô trabalhando na empresa. A Menki ouve isso e chega à conclusão de que mesmo existindo robôs super inteligentes ou alienígenas, ela vai continuar o resto de sua vida presa naquele escritório. Voltando à luta, o herói destaque da temporada prepara um punho do julgamento e vai atacar o alien. Nesse momento, um homem sobe em cima do monstro e tenta impedir, mas ele não consegue, permitindo assim que o herói atinja o alien e o jogue na direção exata do prédio em que a Menki está. Mas o principal problema não era esse, e sim o fato do homem que estava em cima da criatura ter soltado uma bomba. Ou seja, assim que o alien colidiu com o prédio, além da destruição causada, a bomba também acabou indo parar no prédio. Entretanto, um dos heróis entrou dentro do prédio, segurando a Menki em seus braços. Ele também chutou a bomba para fora, salvando a Menki e o prédio assim. No entanto, durante esses acontecimentos, um cristal que estava no pescoço do herói brilhou e fez uma energia verde entrar na cabeça da Menki, o que acabou deixando o herói super assustado. Enquanto todos se organizavam por conta da destruição e os heróis caçavam o culpado, o herói que salvou a Menki está com ela em um lugar isolado do prédio. Ele está muito tenso, pois alguma coisa muito importante aconteceu. Ele aplica uma injeção no peito dela e diz para a Menki que ela teve uma parada cardíaca. Ela pergunta o que aconteceu e ele diz que no colar dele estava um alien e que esse alien agora entrou na cabeça dela. Esse era um tipo especial de alien e, resumindo, para que ela possa entender, a partir de agora ela não pode ficar entediada, senão ela morre. A Menki aceitou rapidamente a sua morte, afinal de contas a sua vida é extremamente chata, então ela iria morrer literalmente de tédio. O herói não quer deixar ela morrer de jeito nenhum e ela pergunta o motivo. Ele então começa a falar sobre o manual da firma em que ele trabalha. No entanto, enquanto ela via ele lendo o manual, ela ficou com tédio e por isso ela acabou soltando muito sangue pelo nariz, quase morrendo novamente. O herói revive ela com a injeção mais uma vez e continua insistindo para que ela tente viver. Ele se apresenta como Yasen e ela então sugere uma coisa para que o seu tédio acabe. Ela fala que eles podem trocar de vidas. Ele poderia se tornar um funcionário comum de empresa e ela um herói. Ele concorda com isso, um tanto que ela não se coloque em perigo. Entretanto, nesse momento, um grito é ouvido e quando os dois vão verificar o que é, eles percebem que o homem envolvido com o ataque do alien havia feito todos do escritório de reféns. O vilão tenta atingir os dois com a sua arma laser, mas a Menki se esconde, enquanto Yasen luta contra ele, mantendo uma luta equilibrada por alguns segundos, até que o vilão consegue pegar a arma novamente e atira na direção da Menki, forçando Yasen a defender ela com seu próprio corpo. Nesse momento, a Menki decide agir como uma heroína e diz em voz baixa para o Yasen que irá dar um tempo para ele. Assim, ela começa a tentar negociar com o vilão, perguntando o que ele queria ali, se era dinheiro ou vingança. O vilão diz que fez tudo isso para matar um robô que trabalhava ali na empresa, e assim todos ficam chocados por ele não ter dito isso antes. O vilão revela ser um robô anti-IA. Ele diz que se todos colaborarem com ele, ele não vai machucar mais ninguém. A Menki fica contente e diz que vai resolver isso, e assim que ela iria falar quem era, todos dizem que o robô é a Menki, pois ela nunca levanta de sua mesa, nunca socializa, não come junto de ninguém e nunca expressou nenhum sentimento além da depressão. A Menki diz que não é ela e fala que o robô na verdade é a menina de óculos, que independente do que tenha acontecido hoje, continua trabalhando. A garota estava trabalhando nesse exato momento, mas ninguém acredita nela. E antes do vilão fazer algo, o Kun diz que na verdade ele é o robô e que ele vai se entregar. Mas as meninas, achando que ele estava fazendo isso para salvar a todos, começam a ir para cima do vilão, dizendo que elas eram o robô. O Yasen fica impressionado, achando que esse é o plano da Menki, e captura o vilão. Mas enquanto levava ele embora, o Kun, com medo que humanos fossem envolvidos nisso, correu até o vilão e se jogou da
da janela, levando o vilão com ele. O problema foi que o vilão levou a Mank junto, fazendo assim o Yansen pular atrás dela. É nesse exato momento que todos começam a cair do prédio, e o Yansen consegue cair no chão direito, erguendo os braços para salvar a Mank, mas ele calculou errado a rota e deixou todos cair no chão. Os robôs foram destruídos, e a Mank sobreviveu por cair em cima de um deles. O Yansen então diz que ela já pode ser uma heroína, por ter derrotado um robô do mal. Enquanto isso, a Mank estava ficando cada vez mais entediada. Seja um robô, humano ou um alien, tudo é chato, e por pensar desse jeito, ela começa a esguichar sangue demais do seu nariz, enquanto desmaia lentamente. Ela, após ter caído do prédio em cima de um dos robôs, se lembra de que nasceu e cresceu tendo uma vida mediana, e no fim parou em um trabalho tão ruim que ela não consegue mais enxergar algo bom em sua vida. Para ela, tudo é um tédio, tudo é chato, e por conta do alienígena que parasita ela, ela tem certeza de que uma hora ou outra vai morrer de tédio. Agora, na casa dela, ela está jogando um mini videogame, enquanto assiste uma série. Ela come o que quer e lê algumas histórias. Enquanto isso, Yansen cumpre tudo o que ela pede, para evitar que ela morra de tédio. E após ela fazer ele dar comida na boca dela, ele, já chateado, pergunta quando ela vai voltar a trabalhar. Mas ela diz que não vai voltar, senão ela morrerá de tão chato que o trabalho dela é. Ele, vendo que não tem jeito, se arruma e vai até a varanda, dizendo que precisa trabalhar agora. E antes de ir embora, ele diz que ela precisa arrumar algo para fazer. Ela então fica bem animada e liga para sua empresa para que assim ela possa se demitir. Ela sai de casa toda feliz, indo quase que desfilando até a sua empresa, enquanto pensa no quão entediante é trabalhar. Até agora ela viveu a sua vida igual uma formiga, que só trabalha sem parar. Ela não quer mais ser uma formiga e por isso vai se demitir. Entretanto, enquanto ela subia de elevador no prédio de sua empresa, ela viu o Yansen limpando o vidro do prédio lá de fora. Ela corre até uma sala do lado, onde encontra ele entrando pela janela. Ela pergunta o que ele está fazendo, e ele responde dizendo que precisa trabalhar para pagar a indenização. Ela pergunta como ele pagou tudo até então, e assim ele revela que usou o dinheiro dela, a deixando em um choque total. Nesse momento, o chefe dela chega, perguntando se a Mank veio pedir demissão. O Yansen começa a balançar a cabeça, dizendo que ela não pode renunciar ao seu cargo agora. E mesmo ela tentando fugir para a liberdade dela, ele insiste que ela precisa de dinheiro, fazendo ela assim não se demitir. Fora da sala, no corredor e cheia de papéis, a Mank cai no chão deprimida e começa a sangrar pelo nariz, já pensando no tédio. O Yansen se aproxima dela, perguntando o que eles podem fazer para superar isso. E assim ela responde que os heróis de dia agem como pessoas comuns, enquanto de noite agem como heróis. E por isso ser interessante, ela quer tentar. Ele então aceita. E no terraço do prédio da empresa dele, eles decidem tentar essa rotina. Logo, ele pula dali com ela nas costas, enquanto ela o pergunta se ele não sabe voar. Pelo resto do dia, eles fazem serviços que claramente não precisam do poder de um herói, como por exemplo, fazer anúncios públicos em praças ou limpar privadas de vizinhos. No fim do dia, na casa dela, ela reclama que eles não fizeram nada legal. Ele pergunta se ela pelo menos experimentou algo hoje, e ela responde que experimentou a pobreza dele. O Yansen, aproveitando que ela percebeu a sua pobreza, pergunta se ele pode se mudar para o apartamento dela, para cuidar melhor da saúde dela. E mesmo antes dela responder, ele já arruma todas as suas coisas, indo dormir para acordar muito bem no próximo dia. Ela, furiosa, pergunta por que a vida dele não é igual a dos outros heróis mais famosos, e ele diz que mesmo sendo um alienígena, ele deve seguir as leis dos humanos, e que mesmo entre os heróis existem divisões de classes sociais. Sem esperanças, ela desiste do assunto e apenas dá boa noite para ele, e logo em seguida vai se deitar. Entretanto, Yansen aparece em seu quarto em meio à noite, com um desfibrilador em sua mão. Acontece que enquanto ela dorme, o cérebro dela não tem pico algum de ânimo. Logo, esse é o momento mais perigoso para Mank. Por isso, ele ficou a noite toda dando um choque nela. No próximo dia, ela acorda se perguntando o motivo dela não ter descansado nada. Ela é servida pelo Yansen, que está com uma cara horrível por não ter dormido. Após lanchar, ela sai para trabalhar. O Yansen então aproveita a oportunidade e vai correndo até a sede dos heróis para pesquisar sobre o alien que entrou nela. Mas ele não teve sucesso, pois não tinha nível o suficiente para a pesquisa. Enquanto isso, na empresa, a Mank tenta trabalhar, mas só vai ficando pior ao decorrer do dia, tendo que assim tirar uma licença para sair mais cedo. Na sede dos heróis, o Yansen vai falar com o chefe deles para dizer o que aconteceu, e assim que ele diz que um civil está morto por culpa dele, o chefe enlouquece e o ataca com lasers, enquanto pergunta se alguém viu isso. Irritado com toda essa situação, ele não deixa o Yansen responder e o joga para fora da sala dele. E vendo que não tinha jeito e que a Mank estava piorando, o Yansen vai atrás de uma missão de Rank S para conseguir dinheiro. Enquanto ele escolhia o seu amigo cinza, pergunta como ele está, pois atualmente ele anda sumido. O Yansen diz que está atrás de dinheiro, e o cinza presume então que ele está gostando de alguém. E como ele mudou tanto por conta do amor, o cinza decide ajudá-lo em sua missão. Mas infelizmente a missão dá errado, e voltando ao apartamento da Mank, os dois estão cobertos por um líquido verde. O cinza pergunta se ali é a casa da namorada dele, e
mesmo que o Yansen diga que ela não é a namorada dele, o seu amigo continua insistindo nisso. Quando eles entram, eles dão de cara com a Mank, que está jogando o tempo fora na sala. Ela pergunta o que aconteceu e logo em seguida pede para que eles deitem no chão para não sujar o sofá. O Cinza fica indignado e pergunta se ela não vê que o Yansen está se matando para conseguir dinheiro para ela. Mas ela ignora totalmente o Cinza e vai para outro quarto. O Cinza tenta tirar o Yansen dali, mas o Yansen fala que não quer e pede para o seu amigo ir embora, que depois eles conversam melhor. Depois disso, ele senta na porta, todo acabado, e a Mank vem com um kit médico e cuida dele. Enquanto ela limpa suas feridas, ela pensa que agora está sendo tudo diferente de quando eles se conheceram e reflete um pouco sobre como esse é um bom momento de paz. Ela se sente mal e vai ao banheiro limpar o rosto. Nesse momento, Yansen a segue, entregando uma toalha e pedindo desculpas por toda essa situação. Ela diz que a culpa não é dele por ela ter uma vida chata e diz que no dia seguinte ela vai trabalhar. Nesse momento, Yansen recebe uma ligação e, animado, ele diz que já sabe de algo que vai ajudar ela. Assim, ele pega ela no colo e a leva para uma missão de 5 estrelas para que ela possa sentir toda a adrenalina de uma missão desse nível. No meio da floresta, a Mank e o Yansen correm de um alien robô gigante que tenta atacar eles. O Yansen parece muito animado, enquanto a Mank está aterrorizada. Em um momento de tensão, eles se escondem atrás de um tronco de árvore caído e ela se prepara para atirar no alien, mas como o Yansen chama a atenção dele, ela não consegue causar nenhum dano e ainda são atacados pelo alien, fazendo cada um ir para um lado devido ao golpe que o alien deu. Com ela caída no chão, o alien a pega e a joga para cima, e lá no céu ela pensa que mesmo com tanta dificuldade e perigo, isso é bem divertido. Enquanto ela caía, ela joga uma bomba no robô alien e o Yansen a pega no ar. Dessa forma, quando os dois caem no chão, a bomba explode, destruindo completamente o inimigo. A Mank, vendo que acabou, começa a chorar nos braços do Yansen, enquanto ele pensa que eles só tiveram sucesso graças ao Cinza que estava controlando esse robô alien. Enquanto isso, aquele herói de capa roxa estava no céu derrotando aliens de verdade. Depois, na casa da Mank, o Yansen mostra que eles apareceram em uma notícia devido à missão que eles realizaram, embora eles estivessem bem no fundo da imagem. Assim, os dois ficam bastante felizes. O Yansen diz que tem outra missão, mas a Mank diz que não quer por ser perigoso demais. O Yansen então diz que vai cancelar e manda uma mensagem para o Cinza, agradecendo ele, enquanto pensa que o plano dele estava dando certo. O Cinza nas mensagens diz que ela não merece tudo isso, mas o Yansen acredita que tudo que está acontecendo com ela é por culpa dele, então ela merece sim. Nesse momento, a empresa da Mank manda mensagem, dizendo que eles estão distribuindo frutas para o Natal, e assim ela vai lá buscar. Na empresa, enquanto ela volta com as frutas, ela escuta as garotas dizendo que ela está sumida, e que é melhor que ela suma mesmo, já que ela parece estar doente demais. Voltando ao apartamento, assim que o Yansen entra, ele vê a Mank emoldurando uma foto deles na parede, a foto da notícia que está toda pixelada, porque eles estavam bem no fundo da foto. Assim, ambos pensam que a vida um do outro não é tão simples como parece. No próximo dia, a Mank se levanta bem cedo, completamente disposta, e vai se arrumar. Depois de um tempo, Yansen vai até o quarto dela para acordar, mas ao abrir a porta, ele encontra o quarto todo arrumado e um bilhete dela avisando que ela tinha saído para trabalhar. Na rua, ela estava bem animada para o seu dia, totalmente energética e otimista, mas ao decorrer do transporte até a empresa, ela perdeu totalmente a sua energia por ter sido esmagada e escutado muita bobagem. Entretanto, ela vê uma imagem do Yansen a incentivando e assim ela continua. Dentro da empresa, ela tinha 9.000 tarefas acumuladas, além da encheção de saco dos chefes. Também tinham seus colegas, e isso tudo a cansou ainda mais, zerando toda a sua energia. Entretanto, ao ver a imagem do Yansen a incentivando novamente, ela se irrita e decide que vai fazer tudo do jeito dela. Dessa forma, ela entrega todo o serviço acumulado com ódio para o seu supervisor e diz que vai embora, dando tapas na cara de todos que passam na sua frente. O seu supervisor fica surpreso com o fato dela ter terminado todo o trabalho e ter feito tudo com bastante maestria. Enquanto ela ia embora, alguns homens chegam trazendo de volta o Kun, aquele robô de antes, que por conta da sua destruição perdeu suas memórias. Ela não liga e vai embora. Isso enquanto o Yansen assiste tudo de canto. Sim, ele estava trabalhando na faxina. De noite, na casa dela, o Yansen percebe que ela estava estranha, se recusando a tomar Coca-Cola com ele, porque ela estava tentando se esforçar. O Yansen acha isso muito estranho, e por isso, quando ela dorme, ele vai tentar ver algumas leituras cerebrais dela. Entretanto, enquanto ele tentava ver, ela acorda e se assusta com o Yansen no quarto dela, mas ele tapa a boca dela e diz que tem alguém no apartamento, e realmente tinham pessoas tentando invadir. A Mank finge dormir, enquanto Yansen se esconde. Então, um homem de terno entra no quarto e aponta seu dedo para a Mank, mas o Yansen ataca o seu braço, fazendo ele errar o tiro de laser. Tiro esse que acaba
acaba acertando a janela. O Yansen pega a Mank e a coloca no ombro, saindo correndo da casa com ela. Nas ruas, em um beco, a Mank exige uma explicação e ele diz que não sabe quem eles são. Ela pergunta o que ele estava fazendo no quarto dela à noite e ele diz que todas as noites ele precisa cuidar da saúde dela. E ao obter essa resposta, ela fica sem graça. Ela sugere que eles voltem, afinal os homens não devem mais estar lá. Eles voltam e encontram a casa toda bagunçada, mas sem os homens. A Mank vai diretamente olhar debaixo da sua cama e ao ver que algo precioso dela sumiu, ela chega à conclusão que eles estavam atrás de algo que estava com ela, que no caso era a cabeça do Kun, que ela estava usando para terminar todos os serviços da empresa de forma rápida. O Yansen faz ela se desculpar, enquanto aperta as bochechas dela por ter mentido. No meio da noite, enquanto os dois estão deitados, a Mank diz que precisa recuperar a cabeça para fazer os trabalhos dela. Os dois vão até a empresa da Mank, entrando em uma sala de servidores para pegar a cabeça do Kun. A Mank dá um tapa na cabeça do robô que estava sentado ali para abrir ela e pega um chip, mas ela diz ser diferente. O Yansen coloca ele em seu notebook e diz que deve ter alguma nuvem no servidor para ele recuperar as informações do outro. Enquanto isso, a Mank diz em voz baixa que nem tudo é culpa dele e o agradece, mas ele não escuta ela. Nesse momento, um gás entra na sala, desmaiando a Mank, e do outro lado da janela estavam aqueles homens que invadiram o apartamento dela, junto de um homem loiro que está com a cabeça do Kun. O Yansen o pega pelo pescoço e puxa ele para a janela, perguntando o que ele quer, mas o homem diz que sabe os segredos dele, fazendo então o Yansen recuar. O homem diz que quer o chip especial que estava na cabeça do Kun antigo e que se ele o entregar, eles estarão completamente quites. Enquanto os dois negociam, o homem loiro diz que a Mank está desmaiada por conta de um sonífero muito forte, então ela não pode escutar nada. Dessa forma, os dois fazem o trato, que consiste no Yansen achar o chip do robô que a Mank escondeu. E assim o loiro guarda o seu segredo. Entretanto, a Mank, mesmo desmaiada, escutou tudo e acabou ficando bastante irritada. No próximo dia, dentro do apartamento da Mank, o Yansen está procurando em todo canto o chip. Ele começa a procurar dentro do quarto dela. Momento este que ela acorda e chama por ele, fazendo ele correr do quarto e voltar com o café da manhã dela, dizendo que não estava no quarto dela e que o que aconteceu ontem foi tudo um sonho. Assim, ele leva ela para a sala, pondo ela para comer e continua procurando o chip no quarto dela com a desculpa de estar limpando. Enquanto isso, a Mank está refletindo no que ela deve fazer. Ela tenta se convencer de que o Yansen está preocupado com ela, mas os seus sentimentos interferem, fazendo ela ficar irritada com ele, o que o assusta, pois do nada ela se irritou com ele sem motivo algum. Após isso, ela atende o seu celular que estava tocando, e assim o gerente dela avisa que ela tem trabalho a ser feito na empresa. Na empresa, a Mank está em sua nova sala, junto do Yansen por pura coincidência, e assim o gerente apresenta ela ao seu novo supervisor, o filho do maior acionista do grupo deles, chamado Wang, que no caso é aquele loiro de antes, e ao seu lado estava uma estagiária sem importância. A Mank reconhece a voz dele e se lembra de que ele é a pessoa que deseja o chip, e o Yang acha estranho o fato dela estar acordada, mas supõe que ela ainda não se lembra de nada. Eles se cumprimentam, mas quando Wang vai cumprimentar o Yansen aperta a mão dele com força, enquanto pergunta o que ele está fazendo ali. Ele também diz que a Mank não pode saber de nada, e após os dois ficarem brigando a todo momento, a Mank pega um chip, enquanto diz que achou isso em uma mesa, fazendo o Wang ir correndo pegar dela e gritar que finalmente conseguiu. O Yansen pega o Wang pelas costas, perguntando o motivo dele ter roubado o chip dela, mas a Mank fala que já sabe de tudo, fazendo os dois pararem com todo o fingimento. O Wang ri e fala para ela entregar o chip, senão ele iria denunciar ela por furto, mas a Mank diz que ele também está fora da lei, afinal de contas o androide ilegal é dele. O Wang fica espantado por ela saber disso, mas ela apenas blefou e descobriu isso a partir da reação dele. A estagiária, sem importância, diz que fazer androides com memórias humanas é violação das leis, e assim a Mank diz que se ele não fizer um favor para ela iria denunciar ele. O Wang pergunta o que ela quer, e ela diz que entende o fato das pessoas quererem a visão perfeita deles mesmos, então ela pede para ele fazer um robô dela. O Yansen até tenta impedir isso, mas ela manda ele ficar na dele. Então o androide é levado até o escritório, e a Mank vai colocar o chip. O Yansen tenta impedir novamente, mas a Mank, com um semblante frio, manda ele ficar quieto, dizendo que ela não iria se submeter aos valores éticos dele. Dito isso, ela finalmente coloca o chip. Na próxima cena, eles estão na casa do Wang, no banheiro, assistindo pela televisão um androide Kun falando com o pai do Wang. O velho não percebe que está falando com um androide, e o Wang fica feliz por ter conseguido seu robô de volta. O pai dele pergunta o que ele anda fazendo. Então, o androide diz que está entregando alguns presentes para o seu pai, enquanto se desfaz de alguns
alguns itens musicais que tinha comprado por conta do seu sonho antigo. Assim, ele poderá ficar livre para assumir os negócios da família. Ele também diz que estudou todo o conhecimento necessário para administrar uma empresa, deixando o pai dele muito surpresa por conta disso tudo. O Kun continua dizendo coisas lindas, revelando que agora ele arrumou uma esposa e que ela agora está grávida. Inclusive, a esposa que ele puxou para o seu lado claramente é uma marionete. Depois de falar várias outras coisas que ele fez para impressionar o seu pai, a Mank, ao lado dos outros, bate na cabeça do Wang, dizendo que isso era demais. E ele diz que tudo isso era improvisação do androide. O pai, muito orgulhoso do seu filho, chora, dizendo que ele conseguiu se tornar um adulto maduro agora. Mas enquanto diz isso, ele também bate na mesa, fazendo o chá cair. Mas o androide pega o chá antes que ele caia no chão. No entanto, nesse exato momento, a sua mão acaba caindo. Seu pai fica surpreso com isso e pergunta o que aconteceu. E o androide vai até o seu pai, dizendo que substituiu algumas partes do seu corpo para ter melhor utilidade. Nesse momento, seu pai diz que ele entendeu errado e que ele não queria que o seu filho se tornasse uma marionete sem consciência e apenas queria que ele estivesse pronto para enfrentar o mundo. Agora que o seu filho se tornou um homem de verdade, ele diz que a partir de agora, o Wang estará livre para fazer o que quiser. Isso tudo deixa o Wang emocionado, saindo assim correndo até o seu pai. Tudo isso enquanto seu pai abraça o androide. Entretanto, enquanto isso, o verdadeiro pai entra na sala de pijama, arrancando a cabeça do androide que fingia ser o pai, enquanto ele dizia que essa máquina estava com defeito, e dizendo para o seu filho androide não ouvir o que o androide pai disse, e que ele na verdade estava satisfeito com a evolução dele, mas de maneira alguma ele estava livre para fazer o que quisesse em relação à música. O Wang, que vinha correndo na escada ao ver isso, caiu dela. Nesse momento, o pai do Wang, o vendo no chão, pergunta se ele também está fazendo pesquisas ilegais com o androide, mas o Wang sai correndo, chorando. Enquanto isso, a Mank, que assistia, começa a sangrar um pouco pelo nariz, enquanto pensa em meteoros e naves espaciais. Logo, muito sangue começa a sair do seu nariz, enquanto ela cai para trás. O Yansen segura ela nos braços, e ela diz que mesmo que tenha vencido o teste do robô, ela não consegue estancar esse sangramento nasal. Ela diz que a vida é muito chata e diz adeus. O Yansen diz para ela não falar isso, e diz que tudo o que aconteceu agora mostra que todos somos imperfeitos, e que ela não precisa ser perfeita. A Mank então diz que enquanto houver opção melhor, as pessoas nunca vão amar a pessoa imperfeita, e assim ela termina dizendo que ninguém ama ela nesse mundo. Depois disso, a Mank acorda em uma enfermaria, e no mesmo momento ela já começa a beber algo alcoólico, mesmo Yansen dizendo para ela não fazer isso. Nesse momento, aquele amigo do Yansen liga para ele, dizendo que tem uma boa missão para ele, e que ele não podia deixar a sua carreira como herói de lado por conta de uma mulher. Afinal de contas, ele já estava em último no ranking. Assim, o Yansen confirma que vai para a missão. Depois disso, o Yansen, a Mank e a estagiária sem importância estão agora na nova sala da Mank. As duas garotas estão malhando, e embora a Mank esteja sem peso nenhum, já não aguentando, ela diz que está cansada de levantar peso, e pergunta o motivo de ter que fazer isso. O Yansen diz que ela precisa ficar mais forte. Ela pergunta o porquê disso, afinal de contas ele prometeu proteger ela, e assim ele responde que não sabe quanto tempo ficará com ela, e que os músculos dela nunca vão lhe trair. Ela pergunta se ele vai embora, mas ele diz que não, e para ela não perguntar mais isso, ele tira uma foto das duas, e diz que se elas não continuarem malhando, ele vai postar as fotos embaraçosas delas na internet, e isso dá certo, e elas voltam a treinar. Ele tenta incentivar ela, dizendo para ela seguir os seus sonhos, assim como Wang seguiu. Entretanto, nesse momento, o próprio Wang entra na sala com sua guitarra nas costas. Em seu rosto, podemos ver que ele está claramente abatido. Ele se senta em uma poltrona, dizendo que antes de seguir o seu sonho, ele deveria pelo menos saber cantar. Entretanto, o Yansen o incentiva, dizendo para ele continuar seguindo o seu sonho. Afinal de contas, ele gosta das músicas dele. O Wang pergunta se ele já ouviu alguma de suas músicas, e o Yansen diz que não, mas ele pode escutá-las agora. Assim, o Wang pega a sua guitarra e a conecta em um som. Logo em seguida, ele começa a cantar, mas ele canta muito mal, e parece que ele está apenas gritando, o que resulta nas janelas do escritório sendo quebradas. O Yansen então diz que ele pode desistir do sonho dele e se focar em herdar a empresa do seu pai. Nesse momento, um velho todo de branco entra na sala através de uma porta branca que surgiu, e assim a Mank e o Wang acham que ele é um deus e se ajoelham diante dele, perguntando para o homem o sentido da vida. O velho diz que também não sabe e por isso ele veio para a Terra. O Yansen diz que ele veio do planeta da longevidade e que a missão dele é o proteger enquanto ele faz o que precisa. O Yansen diz que os seus amigos serão os guias do velho para ele descobrir o sentido da vida, e assim todos saem da sala. Eles vão a um programa bizarro que eu não entendi nada, e no fim todos saem de lá frustrados. Em um certo momento, um homem malhando quase tem o seu peso pesado derrubado em si mesmo, mas o Yansen o segura sem dificuldade. O homem perguntou como ele fez isso, e assim o Yansen revelou ser de uma outra raça, chamada Serviliano, e por isso ele consegue levantar pesos sem problema.
problemas, e isso infelizmente deixa o homem triste, pois o Yansen pode levantar um peso que ele tem tanta dificuldade para levantar. A Mank diz que isso é realmente triste, afinal a distância dos melhores para os piores é muito grande. A cena muda de repente para um banco nas ruas da cidade, e lá a Mank começa a sangrar pelo nariz. O velho se levanta indignado, dizendo que ele nunca vai descobrir o sentido da vida em um planeta que é tão atrasado. Ele também afirmou que iria registrar uma queixa sobre o Yansen. Entretanto, na grande tela em um prédio aparece um anúncio, onde um homem diz que vai responder a todas as perguntas que quiserem em um lugar, e assim todos vão para lá. Chegando no lugar do anúncio, em um salão, o velho pergunta qual o sentido da vida. O homem, que estava numa parte elevada, responde, de forma resumida, dizendo que é o vazio. A Mank então diz que se o sentido da vida é o vazio, então eles não deveriam fazer nada, mas o homem diz que ela não entendeu, e após falar várias coisas sem sentido, ele diz que o sentido da vida é fazer algo do nada, e todos ficam surpresos. Mas quando ele pede para todos comprarem o curso dele, todos ficam instantaneamente desanimados e começam a ir embora, menos o Wang, que viu também um tutorial de como deixar o seu pai orgulhoso. Mas o Yansen o impede, perguntando ao homem uma resposta clara e completa sobre o sentido da vida. Assim, o homem diz que se eles querem a resposta, ele tem um certo livro que tem a resposta para tudo. O Wang compra o livro, e quando abre, um grande feixe de luz atinge o seu rosto, mas quando ele vê o que é, ele percebe que é uma fita escrito explicação em chinês. Todos ficam indignados, e o velho começa a ir embora. Mas nesse momento, uma mulher loira aparece carregando um dos guardas e colocando um braço sobre a Mank, enquanto diz que o sentido da vida é o hedonismo, e assim ela manda o homem entregar tudo que tem. Nesse momento, todos os guardas se reúnem ao redor dela, e ela manda todos para longe, com um poder que fez com que algumas luzes os afastassem. O velho manda o Yansen o defender, afinal de contas, ele é um serviliano, e assim a mulher tem a sua atenção chamada para ele. Ela prende o Yansen em uma pedra de destroços, enquanto diz que sem o seu poder ele não é nada. Assim, a mulher ordena que tudo que o homem tem seja passado para ela. Enquanto isso, a Mank viaja no fato do sentido da vida ser apenas uma fita. A Mank, ainda paralisada, vê a diferença de força entre a mulher loira e o Yansen, ficando com muito medo. A mulher ordena que todos entreguem o que tem, jogando uma bolsa para eles, e assim todos começam a fazer isso. O vendedor do curso tenta ligar para alguém, mas a mulher faz o celular dele voar para cima e explodir, e logo em seguida ela faz o mesmo com o celular de cada um. Com isso feito, ela vai até o cofre, o explodindo para que ele abra, revelando todo o dinheiro dele, que os outros guardas estavam tentando levar escondidos. Quando os guardas veem a loira, eles começam a disparar nela, mas de nada adianta, pois ela para os tiros e os joga para o outro lado. Após explodir as armas deles, ela pega sua bolsa e entra no cofre, jogando todos os guardas para longe. O vendedor diz para um dos seus guardas que ele foi pago para o proteger, mas o guarda diz que ela é uma pessoa que está roubando sem nem mesmo usar uma máscara, então obviamente todos ali irão morrer. No entanto, nesse momento o vendedor revela que ele tem um sistema de segurança que vai agir assim que ela chegar perto, e assim acontece, tocando um alarme. Entretanto, ela destrói o alarme de forma imediata, e pelo que deu para entender até agora, o poder dela é uma espécie de telepatia. Ela pode mover o que quiser e como quiser. Usando esse poder, ela puxa o vendedor para perto e o segura pelo pescoço, enquanto pergunta se ele quer chamar mesmo outros inúteis igual o Yansen para morrerem ali. Entretanto, o Yansen grita para ela parar, fazendo ela largar o homem e voltar sua atenção para ele. O Yansen se solta das rochas, dizendo que ela também é uma serviliana e que ela não pode machucar os outros, mas ela sem esforço algum faz as rochas acertarem ele novamente, o prendendo mais uma vez. A loira se vira para pegar os ouros, e nesse momento o vendedor diz para Mank que ela pode salvar eles se ela conseguir levar um dispositivo até a estação de carregamento e contatar os heróis para ajudar eles. Ele joga o dispositivo para ela, mas quando o dispositivo chega perto dela, ela o chuta de volta, dizendo que tem outras pessoas mais úteis que ela para fazer isso. O homem diz para ela criar coragem e não ser uma inútil, jogando o item de volta, mas ela chuta de novo, acertando o homem na cara. O homem, sem desistir, grita para os seus guardas fazerem isso e joga o dispositivo para eles, mas a mulher percebe e começa a tentar intervir, atingindo o vendedor e os guardas que tentavam pegar o dispositivo. Enquanto isso acontece, o Yansen fala para Mank que ele não pode deixar isso acontecer e que ele precisa da ajuda dela, afinal de contas ele não é tão forte. Ela fica aterrorizada, dizendo que não pode fazer nada, mas o Yansen se solta das pedras e diz que vai destruir a mulher. Ele corre em direção a ela e a segura, enquanto a Mank cria coragem para ir até o terminal, pegando o dispositivo que estava no caminho e o botando para carregar. Mas nesse momento a mulher derruba o Yansen e faz a Mank levitar junto do dispositivo no carregador, partindo assim o cabo e puxando a Mank para perto. Mas a Mank, reunindo suas forças, consegue se soltar do controle dela e joga o dispositivo para cima, fazendo a mulher ir atrás dele, enquanto a Mank caía. Nesse momento, o Yansen corre para salvar a Mank, enquanto a própria Mank liga para o seu chefe pedindo
ajuda. Nesse momento, chega um herói de cabelos loiros, destruindo o teto e segurando a mulher pelos cabelos, mas ela consegue se soltar e avança contra ele, mas ela não tem sucesso, afinal ele a imobilizou com o seu braço ao redor do seu pescoço. O herói leva ela, enquanto deixa os outros heróis que chegaram depois para arrumar tudo. O Yansen parabeniza Mank, enquanto ela o lembra de que tudo foi ideia dele. Ele já deixou o próprio celular ligando para o seu chefe para dar tempo, mas no mesmo momento, ela começa a rir, perguntando qual é o sentido da vida, caindo enquanto solta muito sangue. A mulher não importante, que está sempre com eles, agora diz que pode ajudar, e mostra várias seringas com o sangue dela, dizendo que havia coletado dela. O Yansen até tenta perguntar, mas a mulher diz que também sabe dos segredos dele, e que se ele ficar calado, eles vão se dar bem. As seringas são colocadas em várias partes dentro do corpo da Mank, mas isso não adianta, e ela começa a ter uma hemorragia cerebral, e agora ela precisa ser levada rapidamente para o hospital. O Yansen a pega no colo e começa a correr, mas ele sabe que ela está sofrendo com o ataque do parasita, e que não adianta de nada levar ela até o hospital. E enquanto a Mank perde a consciência, ela pensa que num mundo assim ela é totalmente fraca e inútil. Ela ficou perdendo e voltando a ter consciência várias vezes, até que ela acorda em um momento em que ela e o Yansen estavam voando além das nuvens. O Yansen diz que assim que ele viu essa vista, ele se apaixonou pelo mundo, e ele não quer que ela perca isso. E logo que a Mank vê isso, ela fica impressionada. Logo eles vão tão alto que podem ver o planeta, e a Mank, enquanto chorava, puxa o rosto do Yansen e dá um beijo nele, deixando ambos envergonhados e corados. Mas esse momento não dura muito tempo, afinal ela avisa que está ficando sem ar, e assim é mostrado que quem está levando eles é o famoso Grey, o cinza. O Yansen pede para ele descer, afinal de contas os humanos precisam respirar. Depois disso eles vão para o hospital, onde o médico diz que ela está bem, e que ela só tem uma perna quebrada, que logo vai sarar. O Yansen e a Mank dão risada, estando felizes com a notícia, embora fiquem envergonhados por conta do beijo. E a mulher não importante, que por algum motivo está na cena, diz que uma humana sortuda que sobreviveu a todos esses desastres e um serviliano sem poder como Yansen é algo realmente muito interessante. Agora a Mank e o Yansen estão sentados no sofá totalmente tensos por conta do beijo deles. A Mank tenta pegar o controle, mas o Yansen também tenta, fazendo as mãos de ambos se tocarem, o que deixa a Mank muito envergonhada. O Yansen entrega o controle a ela, e assim ela muda de canal, mas todos os canais estão passando algo sobre acasalamento ou amor, o que deixa ambos muito mais tensos. A mulher não importante sai do banheiro, e assim revela que está passando um tempo com a Mank para ajudar ela. Ela imediatamente percebe a situação deles, então ela diz para a Mank ir tomar banho, e assim a Mank vai, entrando no banheiro e lavando o rosto, enquanto pensa nisso tudo. Mas por ela fazer isso com tanta velocidade, ela acaba por escorregar na água do chão, fazendo o Yansen ir até ela muito rápido e a segurar de forma romântica, mas ao mesmo tempo ele sai do banheiro, dizendo para ela tomar cuidado e não quebrar outra perna. Depois disso, vemos a Mank saindo junto da outra mulher para ir trabalhar, mas o Yansen diz que vai levar a Mank no colo, para ela não se machucar no caminho. E assim o Yansen faz, saindo pulando com ela no colo, enquanto a mulher vai de bicicleta, dizendo que se dane o amor. No trabalho, a Mank não consegue se concentrar por conta dos pensamentos que ela está tendo sobre o Yansen. Sim, ela está bem apaixonada. O Yansen, que também estava na sala, sai e volta rápido com a comida deles. A Mank começa a comer rápido, mas logo percebe que a comida do Yansen estava muito picante. Assim, ele dá uma bebida para ela, mas quando ela percebe que essa era a caneca dele, ela percebe que deu um beijo indireto nele, o que a deixa muito mais vermelha. O Yansen, pensando que ela estava com ardência por conta da pimenta, deu a ela um doce na boca, acabando por sem querer tocar nos lábios dela, o que a fez sair correndo para o banheiro. Assim, o Yansen pede para a mulher sem importância e cuidar dela. No banheiro, a Mank está ficando maluca, enquanto pensa no que ela sente, no que o Yansen sente e outras coisas relacionadas ao amor. Sua amiga, fora do banheiro, pergunta se está tudo bem, e assim a Mank sai dali dizendo que já ia voltar. Entretanto, a sua amiga, não tão importante, diz para a Mank que eles combinam e que ela precisa tomar uma iniciativa se ela quer que esse relacionamento dê certo. A Mank fica muito envergonhada e sai dali rapidamente, dizendo que vai refletir sobre isso. Enquanto isso, sua amiga pensa que o quanto mais rápido eles entrarem em um relacionamento, mais rápido a Mank se acostumará com esses novos sentimentos. No corredor, a Mank pensa consigo mesma se ela deve realmente se confessar, mas ela tem medo de que ele a recuse, pois isso seria muito constrangedor. Nesse momento, ela bate de frente com Yansen, que diz que recebeu uma tarefa e precisa sair, mas antes de sair, ele pergunta o que ela quer no jantar, e assim que ela responde, ele sai, deixando ela sorrindo e com os olhos brilhando. Sua amiga chega nela e com uma carinha de safada, diz que a partir de hoje, ela não vai mais morar com ela, então ela deve aproveitar o seu tempo com Yansen. Agora, na cidade, um slime gigante está atacando as ruas. Os heróis, com Yansen no meio, avançam para derrotar o monstro. O herói do punho do julgamento atinge o slime, fazendo ele se dividir em várias partes. Assim, os outros heróis vão lidar com outros
problemas. O Yansen tenta lidar com um dos problemas, mas é rapidamente subjugado por 2 slimes. Felizmente, um tornado afasta os 2 slimes, e aquele herói de capa roxa diz a ele para deixar o campo de batalha, já que ele foi ferido tão facilmente. O Yansen fica deprimido ouvindo isso, e tudo só piora quando outros heróis passam perto dele perguntando como um herói assim entrou na empresa deles. Logo, eles derrotam todos os slimes e ficam no céu recebendo os aplausos, enquanto Yansen vai embora triste no meio da multidão. Do outro lado da tela, enquanto a Mank voltava para casa, ela compra um bolo de coração com chocolate dentro, afinal esse é o seu favorito. Ela também leva uma vela romântica que estava em promoção. Na casa dela, o Yansen recebe uma ligação do seu chefe, dizendo que ele não estava rendendo como precisava e que se ele continuar dessa forma ele será dispensado, o que deixa o Yansen aflito e pensativo. Depois de um tempo de noite, a Mank chega no apartamento com um bolo em suas mãos e um batom passado em seus lábios. O Yansen a recebe e diz que vai acender as luzes, mas a Mank diz que não precisa acender as velas. No entanto, o Yansen apaga as velas e acende a luz mesmo assim, dizendo que não dava para ver nada daquela forma. Logo, eles começam a comer macarrão instantâneo, pois ele não teve tempo de fazer um jantar melhor, mas ela agradece e diz que o seu jantar está muito bom, muito mais do que o normal. Ela tenta falar do bolo para ele, que era de chocolate, muito gostoso, mas ele come o bolo muito rápido e ela não consegue falar nada. Assim, então ela decide confessar logo o seu amor, mas ele não dá tempo para ela fazer isso, dizendo que já que amanhã ela vai estar com uma perna melhor, ele vai se mudar. Afinal de contas, ele não quer mais atrapalhar a vida dela. Ela fica arrasada com essa notícia e começa a lacrimejar. Ela pergunta se ele já arrumou suas coisas e ele afirma que sim. Nesse momento triste, aquele velho tartaruga branco aparece, dizendo que já sabia como descobrir o sentido da vida. Mas a Mank fica com raiva e joga o bolo na cara dele, dizendo que agora não é um bom momento. Mais tarde, a Mank liga para sua amiga. A Mank parece falar algo sobre um planeta diferente, e após a sua amiga a ouvir e concordar com a sua ideia, ela reflete no quão complicado é se apaixonar. Assim chegamos ao próximo episódio, onde o velhote tartaruga vai até o planeta do amor, um planeta onde a expectativa de vida é muito curta. Então ali ele acredita que achará o sentido da vida. Entretanto, junto com ele foram a Mank, Amo e Wang, sendo a Mank por convite do velho, a Amo para cuidar da Mank, e o Wang foi à toa mesmo. O Yansen fica preocupado por todos estarem em um planeta diferente, mas eles não ligam e seguem andando. O velhote acha 2 formas de vida juntas, sendo uma rosa e uma azul, e assim eles se aproximam e perguntam qual é o sentido da vida para eles. As formas de vida, que parecem um certo plasma, se transformam em uma aparência humana e dizem que o sentido da vida é o amor e que eles vivem muito pouco. Então, nos primeiros meses de sua vida, eles já encontram seus parceiros e criam suas próximas gerações. A Mank, enquanto ouvia isso, olha para o Yansen e fica meio sem jeito. Já o velhote achou essa resposta do sentido da vida ser o amor muito infantil. Enquanto isso, Wang cheira uma flor que tem um cheiro muito bom, e assim ele dá a flor para Mo cheirar. E assim que ela faz isso, ambos caem em uma ilusão amorosa, quase se beijando. Entretanto, o velho dá um tapa na cara dos dois, os tirando dessa falsa realidade. Ele explica que o pólen das flores faz essas ilusões e que ele salvou a vida deles. Afinal de contas, se eles se apaixonarem por um dos habitantes dessa terra, as suas expectativas de vida seriam drenadas. O Yansen sai para avisar a Mank, mas já era tarde demais, pois ele vê ela cheirando uma das plantas, e no mesmo instante uma cúpula rosa imensa de energia é criada, que começa a atrair todos os habitantes homens daquele planeta para dentro. Lá dentro, ela se vê em uma espécie de jogo de namoro, onde ela tem um harem, sendo os principais o sênior dela, tipo um senpai, um amigo de infância, um homem rico e um samurai. A Mank adora tudo isso, afinal de contas ela nunca foi tão popular, e aqueles 4 eram o tipo ideal dela. Fora da cúpula, o Yansen tenta tirar ela de lá, mas ele não consegue, pois a cúpula é muito mais forte. A Amo explica que embora tudo seja uma ilusão lá dentro, ela ainda está consciente. O velho ia embora, dizendo que é melhor para Mank ficar ali, afinal de contas ela está gostando, mas o Yansen o segura e o impede de ir, dizendo que ele precisa esperar que ele salve a Mank. O velho diz que vai fazer uma outra reclamação, mas o Yansen diz que não liga. Assim ele deixa o velho sob os cuidados do Wang e vai até Amo, que explica que a parte de cima da redoma deve ser muito mais fraca e somente dessa forma ele deve conseguir entrar ali. Dessa forma ele faz, subindo na redoma e entrando por cima, caindo no colégio em que a Mank estava e passando pela multidão até chegar nela. Rapidamente ele avisa que tudo aquilo era uma ilusão e que ela precisava sair. Entretanto, ela se recusa e faz os homens o afastarem, dizendo que ela quer viver um romance, não importa como. Assim ela começa a ir embora, enquanto manda seus pretendentes se livrarem dele. Mas o Yansen usa sua força para passar por todos, indo até ela e pegando a sua mão. Logo em seguida ele pula para cima, saindo dali. Mas a Mank solta sua mão, dizendo que não quer ir e que ela vai ficar ali para sempre. O Yansen segura ela novamente
novamente, explicando que se ela ficar ali, ela vai ter somente 2 meses de vida e depois vai morrer. Mas ela diz que ele não precisa se preocupar com a morte dela e que ele não será responsável por isso. O Yansen diz que não quer que ela morra, mas ela o solta mais uma vez, afirmando que quer viver um romance, mesmo que viva pouco. Ela cai de volta para a escola enquanto o Yansen sai voando da redoma. O velhote que assistia tudo fica impressionado, se perguntando se o amor era mesmo o sentido da vida. O Yansen cai no chão e se ajoelha chorando e dizendo que a Mank não quis vir com ele, mas Amor vai até ele explicando que ele é o único que pode tirar ela dali e que ele pode muito bem usar o que ela tanto quer, o amor. Ele pergunta como ele conseguiria fazer isso e a Amor explica que todos os homens ali dentro da redoma devem ser iguais a ele, sejam por aparência, ações e outras coisas, pois ele é o tipo de homem ideal da Mank. Assim, ela entrega uma flor para ele cheirar. Ele faz isso, atraindo as mulheres desse planeta até ele, ficando completamente cercado por elas. Mas isso não o impede, e assim ele sai disparado para o céu, indo salvar a Mank. Enquanto isso, a amiga da Mank lembra da ligação anterior que ela recebeu de sua amiga, que estava a dizendo que ela iria no planeta do amor, pois ali ela finalmente iria descobrir se o Yansen gosta dela mesmo ou não. Dessa forma, a Amor fica impressionada, vendo que o plano da sua amiga para revelar os sentimentos do Yansen está dando certo. Agora ele está voando com tudo em direção à redoma, enquanto pensa nesse maldito amor. Dentro da redoma, a Mank estava em uma praia usando um vestido branco, estando cercada pelos 4 homens principais. O Yansen, escondido, pergunta o que fazer. Enquanto isso, o velhote e o Yang são atacados pelas mulheres do planeta com beijos, e a amiga da Mank explica que o Yansen precisa seduzir ela, e como ele é a pessoa que conhece melhor a Mank, tudo iria dar certo. Nesse momento, um homem estava dando um bolo para ela. Então, Amor rapidamente fala que o Yansen deve fazer a comida favorita da Mank. Dessa forma, o Yansen vai até a Mank e faz um macarrão instantâneo. Afinal, ele se lembra da última vez em que ele cozinhou e que ela havia gostado muito do macarrão instantâneo dele. No entanto, seu rival no amor derruba o lamen dele e mostra uma mesa cheia de banquetes, o que deixa a Mank ainda mais caidinha por ele. O Yansen fica irritado e derruba a mesa, dizendo que tudo era uma ilusão e pede a Mank para acordar logo, mas ela não liga e pede ao samurai para dar um jeito nele. Assim, o samurai pula para frente do Yansen e ambos começam um combate físico, mas o Yansen consegue facilmente lidar com os ataques do samurai e iria o derrotar. Entretanto, ele escuta a amiga sem importância dizendo para ele que ele precisa agir de acordo com a fantasia da Mank e derrotar o samurai assim não seria o jeito certo. Então o Yansen solta ele e se afasta, olhando para Mank por um momento. Fator esse que fez ele perder a atenção em seu inimigo, dando brecha para o samurai o atingir, e assim ele acaba sendo jogado longe. Após isso, cada um dos 3 começam a mostrar seus corpos musculosos, e a Mank se entrega totalmente a isso. Mas o Yansen não deixa eles continuarem, e derrota cada um enquanto esconde seus corpos, deixando a Mank claramente irritada. E vendo que ela queria isso, o Yansen decide mostrar seus próprios músculos, mas a sua atenção é totalmente ofuscada quando um homem rico chama Mank como diamante, e diz para ela ir com ele, pois ela não precisará trabalhar nunca. E é claro, a Mank se entrega totalmente a isso. A amiga dela, vendo que essa era a vida que a Mank sempre quis, que no caso é um romance onde ela não precisa trabalhar e só precisa viver tranquila, diz para o Yansen que eles perderam. E assim a Mank começa a ir embora no veículo do homem rico. Mas antes da porta fechar, o Yansen segura a porta e puxa a Mank, dizendo que ela precisava ir com ele. Mas o homem rico segura ela também. Não só isso, como todos os outros cercam o Yansen. E assim o herói não vê outra alternativa a não ser deixar a decisão para a Mank, viver uma vida falsa ou ir para a Terra com ele e encarar o futuro. No entanto, ela responde sem hesitar, dizendo que preferia ser mimada por vários caras bonitos, pois isso é muito melhor. O Yansen pergunta se ela tem certeza disso, e ela afirma que sim. Ela lembra que ele ia se mudar, então a responsabilidade dele sobre ela vai acabar de qualquer forma. Ela então manda ele voltar para a Terra e continuar sendo um herói. Dito isso, ela começa a ir embora, enquanto sua amiga diz para o Yansen desistir. Afinal de contas, ele já fez tudo que podia. Ela também diz que ele está cuidando da Mank apenas por responsabilidade, e que esse é o único vínculo que eles têm. O Yansen, entretanto, não desiste e chama pela Mank, pedindo para ela esperar. Ele pede desculpas por não ter deixado ela falar ontem, naquele momento em que ela iria se declarar. Ela pergunta se ele sabia o que ela iria dizer, e ele diz que sim, e também diz que desde que ele veio para a Terra, ele fracassou em tudo, falhando diversas vezes com ela. E então ele revela que na verdade ele só estava com medo, e que no fim não era ela que invejava a vida dele como herói, e sim ele na verdade que invejava ela. Afinal, mesmo em meio disso tudo, ela era uma pessoa calma, corajosa, e não deixava as regras dos outros
organismos se impor sobre ela. Enquanto ele confessava seus sentimentos, toda a redoma começou a se desmaterializar. E assim, a Mank, convencida, disse que o ama, e em seguida perguntou o que ele sente por ela. Dessa forma, ele a abraça, dizendo que também a ama, e assim ambos começam a voar para cima, enquanto a redoma era destruída. E mesmo que os homens tentassem segurar ela, ela não os queria mais, fazendo eles a soltarem. Os dois caem no chão, ficando um em cima do outro, ficando naquela situação de amor um pelo outro. E assim, a amiga da Mank fica tirando fotos disso, enquanto o velhote fica se perguntando em como até mesmo um servilhano caiu nas tentações do amor. E até agora ele não acredita que o sentido da vida possa ser o amor. Ele pega uma lupa e pergunta aos micro-organismos o sentido da vida, e eles respondem que é a reprodução, deixando ele mais perplexo ainda. E após tanto se recusar, o velhote começou a flutuar e brilhar, dizendo que aceitou que talvez o sentido da vida seja a reprodução. E dessa forma ele entra em uma porta que surgiu do nada no céu, indo embora dali, enquanto Jansen grita para ele retirar a reclamação dele. Após tudo isso acontecer, o Jansen e a Mank vão para o apartamento dela, onde eles ficam juntos na varanda. O Jansen diz que precisa conversar com ela a respeito de algumas coisas, mas antes que ele pudesse falar algo, caindo do céu pegando fogo vai em direção a eles, fazendo o Jansen se afastar com a Mank, enquanto aquilo atingia o apartamento dela. Após a destruição que quebrou toda a varanda da Mank, é revelado que o que caiu no céu era uma mulher. Essa mulher revela que veio atrás do Jansen para levá-lo de volta, e a Mank se recusa a acreditar que isso é real. Ela diz que a mulher não pode levar o Jansen, então o Jansen explica que aquela mulher é a vizinha dele. Mas antes de poder falar mais qualquer coisa sobre a mulher, ela abre um portal puxando o Jansen e ela mesma, fazendo os dois sumir no portal e deixando a Mank para trás, que fica furiosa com isso, enquanto seus olhos começam a ser cobertos por uma energia verde, provavelmente do parasita dela. Assim chegamos ao episódio 10, onde o Jansen está junto da sua vizinha e o Grey em uma reunião em outro planeta, onde estão reunindo vários heróis. Na reunião, o presidente da região deles, presidente no caso da empresa em que o Jansen trabalha, começa a explicar para todos a missão. Enquanto isso, a Mank tenta ligar para o Jansen. Entretanto, a vizinha dele não deixa atender o celular, falando para ele se focar na palestra. Nesse momento, o herói do punho do julgamento, aquele loiro, diz para o herói da capa roxa se desculpar com Jansen pela forma como ele o tratou, e diz para o de capa roxa que eles também já foram novatos um dia. O Jansen diz para ele que não tem problemas e que ele vai treinar mais para não causar problemas. Enquanto a reunião acontece, uma bolha de água vai sendo passada entre os heróis, uma brincadeira comum entre eles, onde é aproveitado para explicar o poder de cada um, sendo do Grey a levitação, da Hong, no caso a vizinha, o poder de rede, e vários outros heróis têm diversos poderes, como abrir portais, poder de trovão e furacão. E quando chega a vez do Jansen, ele não consegue manter o jogo, fazendo a bola de água cair. Nesse momento, o presidente explica que vai dar as notas de cada um, e quem estiver abaixo de 2 será desqualificado da empresa e devolvido ao seu planeta. Logo, as notas deles são dadas, e o Jansen recebe 1.9. Assim, todos que receberam as notas mais baixas começam a ser mandados embora em uma espécie de abdução. Entretanto, enquanto o Jansen era levado, o velhote da tartaruga se lembra de mudar a avaliação do Jansen, o que faz a pontuação dele subir para 2.1, e ele é devolvido ao chão. Mas o presidente ainda diz que quem está no nível médio, entre 2 e 4, será levado para um outro planeta, e assim todos eles terão que refazer o teste de herói. Ou seja, o Jansen começa a ser abduzido novamente. A Hong segura as pernas dele, dizendo que não vai deixar, e mesmo que o presidente fique bravo com ela, ela não liga e diz que vai junto, sendo assim abduzida com ele. Na empresa dos heróis, a Mank procura pelo Jansen, mas ela não consegue achar ele nos registros da empresa, então ela vai falar com Grey, e assim ele explica para ela que o Jansen estava indo fazer o teste em outro planeta para voltar a ser um herói junto da Hong. A Mank diz que quer ir junto, mas ele avisa que não tem como, pois lá é isolado de tudo, e a Mank fica irritada e dá uma nota baixíssima para o Grey, fazendo ele ir para o planeta também. Os três, o Jansen, a Hong e o Grey, chegam na ilha, e o instrutor diz que a avaliação deles será por 3 etapas, sendo o primeiro o conhecimento escrito, o segundo a prática no local, e o terceiro o combate prático. Nas próximas cenas, vão se passando 6 meses, onde o Jansen vai tentando fazer o exame, conseguindo passar na primeira parte, mas falhando na segunda pela falta dos poderes. Entretanto, mesmo se ferindo muitas vezes por cair na lava, ele continua tentando. A Mank ficou todos os dias contando no calendário dia após dia, e por todos os 6 meses, ela ficou sentindo muita falta do Jansen no seu dia a dia, até que chegou dezembro, onde ela não aguenta mais esperar, e começa a sangrar pelo nariz, dizendo em sua mente para o Jansen que ela foi até onde pôde. Mas antes dela desmaiar, ela liga para a emergência. Depois disso, ela acorda aos poucos no hospital, e olhando o calendário, ela fica triste ao pensar que durante todo esse tempo, o Jansen não veio a ver, e com lágrimas em seus olhos,
olhos, os seus batimentos começam a parar. Nesse momento temos um flashback do passado, que revela que o planeta Seville é muito rígido para criar seus heróis, e por isso todas as crianças passavam por treinamentos intensos. A Hong não tinha força antes, e não conseguiu despertar o seu poder tão rápido, e por isso todos os servilianos a tratavam mal. Mas o Yanseng foi o único a tratar ela bem, e cuidar dela, aliviando a tristeza que ela sentia devido ao bullying, até que por fim ela despertou o seu poder. Após ela ficar forte, ela disse que iria esperar ele na Elite, mas se passaram vários e vários anos e ele não despertou seu poder. Voltando nos tempos atuais, o Yanseng continua tentando passar do teste de passar por umas plataformas sobre a lava, mas ele não conseguia, independente do quanto ele se esforçasse. Mas ele não desiste, afinal ele quer voltar logo para Menk, e após ser atingido pela lava na bunda mais uma vez, o Yanseng foi levado ao hospital, onde o instrutor disse para ele parar de tentar e conseguir um trabalho comum no planeta dele, e que se não fosse pelo grande e respeitado You, que no caso é o irmão mais velho do Yanseng, ele não teria tido tantas chances. Por fim, o instrutor dá uma última chance para o Yanseng, mas antes de tentar qualquer coisa, o Yanseng pergunta se o instrutor conhece o irmão dele, e em resposta ele diz que o conheceu. Não só isso, mas como pegou na mão dele uma vez. O instrutor nasceu com um poder mínimo, sendo o poder de não piscar, mas como o grande You disse para ele que um herói é composto por 90% esforço e 10% poder, ele continuou treinando, até ser o responsável pelo exame em que o Yanseng está fazendo. O Yanseng, se lembrando do apoio do seu irmão quando mais novo, fica determinado com a sua última chance. Depois, na área do exame, que é dentro do vulcão, o Yanseng se prepara junto dos outros, e assim a sua batalha final começa. Enquanto os outros usam seus poderes para passar, o Yanseng vai à base da força física, pulando de plataforma em plataforma e se esquivando dos geysers de lava, até chegar diante de uma passagem que dizia ser um atalho. O instrutor, a Hong e o Gray estavam de longe, torcendo por ele, e quando todos veem que ele chegou perto de um atalho, o instrutor comenta que aquilo é uma armadilha, revelando que o que está dentro do atalho é muito mais perigoso. Entretanto, a Hong e o Gray tinham certeza de que ele não iria entrar. Afinal de contas, o Yanseng é uma pessoa muito honesta. No entanto, o Yanseng entra lá dentro, fazendo a Hong querer ir salvar ele. Mas o instrutor diz que não adianta, pois uma vez ele tentou salvar um herói que entrou lá, e apenas teve tanta dor de cabeça que desmaiou. Mas a Hong não liga e vai lá atrás dele. Lá dentro, ela vai até o Yanseng, mas no caminho ela sente muita dor de cabeça, fazendo seus olhos ficarem verdes, e assim ela ataca o Yanseng. A cena então é cortada para o outro lado do atalho, a linha de chegada, e faltava apenas 1 minuto de exame ainda. Entretanto, enquanto o instrutor e o Gray diziam que não dava mais tempo, o Yanseng surge do atalho todo ferido, carregando a Hong em seus braços, concluindo o exame e deixando eles emocionados. Com suas feridas enfaixadas, o Yanseng vai indo até a nave, enquanto escuta todos o elogiando, o que é muito bom, já que até agora ele só ouviu todos falando mal dele. Antes dele ir, o Gray falou que no mês que vem ele irá o encontrar na Terra, afinal de contas ele ainda tem que passar na parte teórica, e assim o Yanseng parte junto da Hong. Na nave de ida para a Terra, a Hong pergunta para o Yanseng se ele não tem mesmo poderes, e mesmo que o Yanseng tente dizer que ele não tem poder algum, ela diz que lá na caverna do atalho, o poder dela ficou descontrolado. No entanto, o Yanseng a salvou, e ela desmaiou depois de se ferir um pouco. Entretanto, o Yanseng estava tranquilo dentro da caverna, ou seja, então ele revela para ela novamente a verdade, mas agora em um tom sério. Ele realmente não tem nenhum poder, e por isso ele não ficou descontrolado naquele ambiente. O Yanseng pede para ela guardar esse segredo para ele, e ela afirma, começando a chorar de dor pelo Yanseng se esforçar tanto sem ter nenhum poder. Antes de fazer a parte 3 do exame, eles passam na casa da Menk. Afinal de contas, o Yanseng queria fazer uma surpresa para ela, mas ele não encontra a Menk e nem consegue ligar para ela. Ele se pergunta em como vai falar com ela, e pensa que agora entende como ela se sentia, sobre ele ter sumido sem dar explicação. Ele recebe a missão para a parte 3 do exame, e assim parte com a Hong para o meio do mar. E voltando um pouco o tempo da história, a amiga da Menk estava no escritório, escrevendo algo em um site a respeito de um relatório de investigação de uma anomalia do cortejo no planeta da vida curta, um estudo que ela anda fazendo. O Wang chega com uma pilha de papeladas para resolver, mas Amor ignora ele e sai da sala após ligarem para ela a respeito da Menk. No hospital, o médico da Menk diz que ela não está em boas condições físicas e mentais. Nesse momento, um barulho de vidro quebrando é escutado no lugar em que a Menk está. Então os dois entram para ver o que era. Vendo a Menk de pé diante dos vidros no chão, ela começa a dizer que está se sentindo ótima, e Amor pede para o médico deixar ela sozinha. E é assim que ele sai, ela começa a tentar verificar de todas as formas a situação da Menk, tentando até mesmo tirar sangue para fazer um exame, mas a Menk não deixa, dizendo que estava muito bem de saúde. E enquanto a Menk falava que queria renunciar seu cargo na empresa e fazer algo mais divertido como ser um super-herói, a
agulha da seringa da moça entortou, revelando que a Mank havia despertado superpoderes. Na casa da Mank, a Amo explica que a pesquisa sobre humanos com poderes foi pausada por serem um pouco brutais, e que se a Mank não quisesse ficar presa em laboratórios iguais nos filmes, ela precisaria manter esse seu poder escondida por mais tempo. A Mank então pergunta quem Amo é. Ela revela que é apenas uma humana que adora estudar os poderes. Agora a Mank não sabe se pode confiar na Amo, mas ela diz que já passou por muitas coisas difíceis ao lado dela, então ela poderia sim confiar nela. E não só isso, mas ela também incentiva a Mank a salvar o mundo, algo completamente difícil de entender, já que alguns segundos atrás ela estava falando para a Mank manter seus poderes em segredo. Agora, em um lugar abandonado que parece uma fábrica, a Mank e a Amo estão tentando descobrir mais sobre os poderes dela. As condições físicas da Mank continuam a mesma coisa, ela ainda é muito fraca, e as duas ficam tentando descobrir qual é o gatilho para o poder dela funcionar. Depois disso, a Mank vai para o terraço daquele lugar, tentando usar o seu poder em uma torre de aço, mas ela não tem sucesso, e assim, deprimida, ela olha para o seu celular, vendo as ligações que ela fez para o Jansen, e triste, ela se senta começando a chorar, dizendo que já esperou muito. Entretanto, enquanto chorava e sangrava pelo nariz, muita energia era liberada, e assim a Amo, que estava lá embaixo, escutou um barulho alto onde a Mank estava. Ela foi correndo até a Mank e viu que várias coisas foram destruídas, e a Mank diz para ela que descobriu que o gatilho do seu poder funciona de acordo com suas emoções. Não só isso, mas ela descobriu que o poder dela a permite dobrar coisas, e também a permite as endireitar, fazendo o cabelo da Amo ficar liso enquanto diz isso. Assim, ambas comemoram o fato delas finalmente terem descoberto o poder da Mank. Dessa forma, os próximos dias foram passando, com a Mank treinando seu condicionamento físico, o uso dos poderes e outras coisas, até ela ser forte o suficiente e usar o seu poder muito bem. No fim, a Amo fala para a Mank que finalmente chegou a hora dela seguir com seu objetivo de ser um herói. Na casa da Mank, enquanto ela se arrumava, a Amo fala com alguém no telefone que eles conseguiram o que queriam, e assim as duas saem. Alguns dias se passam, e agora, na atualidade, vemos novamente o momento em que o Jansen foi no apartamento da Mank e não a encontrou. Dessa forma, vemos a viagem que o Jansen e a Hong fizeram, onde o Jansen ia gastando todo o seu dinheiro para adiantar ao máximo o tempo de sua viagem, que normalmente levaria meses, e tudo que a Hong podia fazer era ficar impressionada. No meio do caminho, inclusive, eles pegaram tanto sol que ficaram bronzeados. Entretanto, quando eles chegaram nos barcos, afinal sua missão era no meio do mar, o dinheiro dele acabou, então eles tiveram que ir de canoa. Depois de remar muito, o Jansen cansado se deita e diz que agora entende o tédio que a Mank passa, mas nesse momento um grande barco passa pelo lado deles, com a Mank nele. O Jansen vê a Mank e grita por ela, mas a Mank não reconhece pela cor de pele e acha que ele é um estrangeiro, até por fim reconhecer ele. Nesse momento, a Amo, que estava afastada, liga para um tal de Roger, dizendo que eles teriam que mudar o plano deles. O Jansen, ainda no barquinho, avisa para a Mank que esse lugar era perigoso e que era para ela voltar, mas ela não consegue escutar pela distância que eles estão e acha que ele estava dizendo que estava procurando por ela, deixando ela feliz e toda boba. Entretanto, um homem dentro do barco avisa que eles acharam algo, e assim a Mank entra para ver o que é junto da Amo. Nesse momento, Jansen e a Hong pulam no barco da Mank, e a Hong lembra para o Jansen que a missão deles é investigar heróis independentes, mas assim que os dois vêm dentro do barco, o homem, a Mank e a Amo, eles entendem que a missão é investigar eles. Enquanto isso, o homem tentou lançar um torpedo em uma pessoa que estava roubando peixes debaixo da água, mas isso faz essa pessoa subir e sair do mar, revelando ser aquela mulher loira de antes, que tentou roubar o vendedor de curso. Nesse momento, a loira diz que tem assuntos inacabados com a Mank e o Jansen, mas enquanto ela falava isso, a Mank faz a corrente que segurava os peixes se partir, fazendo ela perder todos os peixes que ela roubou e a deixando furiosa. A loira começa a levantar o barco deles para os derrubar, enquanto o Jansen diz que vai enfrentar ela e pede para a Hong cuidar do barco e do pessoal. Nesse momento, o barco, que já estava no ar, é jogado no fundo do mar, mas a Hong, usando suas redes, consegue puxar os três como puxar o barco de volta. A loira ia atacar a Hong, mas o Jansen surgiu do nada e atingiu um soco na cara da loira, jogando ela para trás, enquanto ele ia atrás dela. Nesse momento, a loira se lembra do irmão mais velho do Jansen e fica furiosa, atacando de volta o Jansen, que ia cair no mar, mas ele só não caiu porque a Hong segurou ele. A loira ainda tenta atacar os dois com seus poderes, mas a Hong se defende cobrindo seu corpo inteiro com sua rede, e furiosa, ela cria um chão sobre o mar de rede para que o Jansen e ela enfrentem a loira. Assim, ambos começam a enfrentar ela, mas eles não têm sucesso, até que ela derruba a Hong e pega no pescoço do Jansen, mas de longe, a Mank ataca a loira com uma espécie de bazuca. Entretanto, ela desvia sem problemas e olha para a Mank, usando seu poder para empurrar ela. A Mank, após isso, usa seu poder para torcer os ossos da loira, fazendo ela soltar o Jansen. Não só isso, como ela controla 2 mísseis em direção à loira. A vilã desvia de tudo e vai
na direção da Mank, mas a Mank mostra no celular o número do chefe do Yansen, aquele homem loiro que derrotou ela antes, fazendo a loira parar. E assim a Mank aproveita para acertar ela com um dos mísseis que ela controlava. E não só isso, como ela controla uma arma no barco que solta um laser constante na vilã. Quase sendo derrotada, a loira usa o seu poder para afastar o laser e jogar muita água neles, aproveitando a chance para fugir. A Mank abraça o Yansen, mas ele está indiferente, se perguntando como ela conseguiu esses poderes. Os dois vão para a parte de baixo do barco, onde o Yansen, muito assustado, ainda pergunta sobre o surgimento do poder. A Mank diz que descobriu um pouco depois de sair daquele planeta do amor, e o Yansen fica muito ansioso, gritando com a Mank e agindo de forma estranha, dizendo que ela deveria parar imediatamente de usar o seu poder e que eles deveriam silenciar todos que viram ela usar o seu poder. Ela diz que agora pode ajudar o Yansen lutando ao lado dele, mas o Yansen diz que o poder dela é por conta do parasita e não por conta dela. A Mank fica incomodada, perguntando se isso tudo foi por causa do parasita e se ele mentiu para ela. O Yansen diz que não mentiu, só não contou a parte positiva. Afinal de contas, é o parasita que concede os poderes aos Cerberianos, e o poder nunca foi algo que eles despertavam naturalmente. O Yansen diz que esse é o maior segredo de Servil. Nesse exato momento, a Hong chega escutando tudo e acusa a Mank de ter retirado o poder do Yansen, mas ele diz para ela manter em segredo isso tudo. A Amor, que escutava do lado de fora, nas escadas, fica impressionada com a informação, mas quando ela ia saindo, os três vão atrás dela, para impedir que ela não fale nada. Os quatro estavam reunidos decidindo o que fazer, e o Yansen sugere manter em segredo, assim não haverá nenhum problema. A Hong e a Amor concordam, mas a Mank diz que não quer. Ela se levanta e diz que agora ela pode viver livremente, e que ele só quer fazer ela voltar a ter aquela vida chata de antes, e isso para ela é muito cruel. A Hong vai até ela, e diz que quem tomou o poder do Yansen foi ela, mas o Yansen diz que não, tudo foi culpa dele. A Mank abre a boca e diz que vai devolver o poder quando eles descobrirem como, mas até que isso seja feito, ela vai fazer o que quiser. Após tudo isso, todos se reúnem para comer junto do homem dono do barco. Infelizmente, fica um clima bastante chato entre o Yansen e a Mank, fazendo ambos beberem muito. Depois de um tempinho já de noite, ambos estavam dormindo muito, então é revelado que na bebida tinha um sonífero muito forte. O homem manda se livrar dos heróis e levar a Mank para as pesquisas, e assim eles fazem, jogando os dois em um bote salva-vidas e prendendo a Mank em um laboratório dentro do barco. A Amor veste um jaleco e vai caminhando até a Mank, enquanto pensa que essa informação sobre o parasita da poder vai chocar o mundo inteiro, e que assim a moral dos Cerberianos irá cair bastante. Nesse momento, ela chega na Mank, que acorda toda assustada. A Mank grita por ajuda, mas a Amor avisa que os heróis já não estão mais ali. A Mank pergunta se aquela era a mesma Amor que ela conhecia. Então a vilã da vez revela todo o seu passado, dizendo que a primeira vez em que ela viu a Mank indo para o hospital, ela teve certeza de que a Mank iria morrer. Entretanto, ela não morreu, e por isso ela começou a pesquisar tudo a respeito da Mank, e para descobrir mais sobre ela, ela entrou na empresa da Mank como uma estagiária. A Mank então pergunta se tudo que elas passaram foi mentira, mas a Mo diz que o fato dela ser uma amiga dela não é mentira. Afinal de contas, ela respeita muito o fato da Mank, mesmo diante da morte, sempre continuar tentando. E não só isso, ela diz que ser herói ao lado dela foi muito divertido. A Mank então fala para ela que vai deixá-la estudar o seu corpo. O Yansen e a Hong acordam no barco, e imediatamente a Hong começa a supor que a Mank fugiu com os outros para ficar com o poder. Entretanto, o Yansen diz que algo deve ter acontecido naquela refeição, e que provavelmente a Mank foi sequestrada, e assim ele começa a tentar ir atrás dela. No barco, a Mank está sendo testada, mas de uma forma em que ela não precisa ser forçada. O homem que está financiando tudo isso fica incomodado com isso, e após a Mank se afastar, ele vai tirar conclusões com Amor, e ela diz que está realizando todos os processos, e que ele precisa ter calma. Nesse momento, a Mank chama Amor para pegar um controle do lado dela, e assim Amor faz isso com raiva. Mas após a Mank pedir várias coisas bestas, Amor, furiosa, diz que não vai mimar ela igual o Yansen faz, mas ainda assim faz o que ela quer, indo preparar um cafezinho. O homem vai até Amor, perguntando se ela realmente está pesquisando a Mank, e a Amor diz que sim. Afinal de contas, o parasita age de acordo com a satisfação no cérebro. Depois de um tempinho no laboratório, a Mank é escoltada por homens armados até uma sala de vidro. Amor pergunta ao homem o motivo disso, afinal ele não precisa forçar ela a fazer nada, mas o homem diz que ela só está enrolando. Amor, então, para provar que não era isso, pega uma folha com o número 1 e manda a Mank mostrar o poder dela, e assim a Mank mostra, fazendo 1 virar 7. O homem fica cansado e manda se livrarem da Amor, enquanto diz que vai fazer isso do seu jeito. Nesse momento, eles injetam algo no pescoço da Mank, e a Amor pergunta o que era aquilo, e o homem diz que é um estimulante forçado para o cérebro dela. Dessa forma, a Mank, que era segurada pelos guardas enquanto se tremia, libera o seu poder em uma escala tão alta que destrói o laboratório e cria um
profundas do mar, chamando a atenção do Jansen. Após destruir o laboratório, a Mank se levanta cambaleando, com sangue saindo dos ouvidos, nariz, olhos e boca. A Mank cai ajoelhada enquanto o parasita sai da boca dela. Nesse momento, ela diz que vai devolver o parasita ao Jansen, mas quando ela pensa que tem que escolher agora entre viver uma vida chata ou ser uma heroína, ela decide pegar o parasita e engolir ele de volta. Após a Mank engolir o parasita, os guardas seguram ela, enquanto o homem vai injetar um novo estimulante. Afinal, ele quer que o parasita saia, mas a Mank consegue usar o seu poder para afastar todos, e mesmo fraca, ela começa a caminhar para sair dali, derrotando todos os guardas que vinham tentar a impedir usando o seu poder. E assim que ela sobe as escadas, ela faz as paredes se fecharem, prendendo todos ali dentro. Enquanto isso, Jansen, que remava no bote, encontra um sinal de fumaça no barco. Assim, ela começa a ir com tudo em direção a ele. De volta ao barco, a Mank cai no chão de tão fraca que está. Momento este que o homem consegue sair da parte de baixo do barco e já estava pronto para injetar o estimulante nela. Mas nesse momento, Amor chega mandando ele parar e que agora ele deve dar um tempo para que ela possa pesquisar. Mas o homem não está nem aí para a pesquisa. O que ele quer é o parasita para ele. Ele quer ter poderes e por conta disso ele dá um tapa na cara dela e vai até a Mank, colocando a seringa na Mank. Mas antes de injetar o estimulante, Amor acerta a cabeça dele com uma caixa, desmaiando ele. E assim ela começa rápido a ajudar a Mank, fazendo uma transfusão de sangue nela e falando para ela aguentar. Nesse momento chegam os guardas armados mirando neles, mas Amor pega um pedaço de vidro e faz o homem de refém, exigindo um barco aos guardas. Enquanto ela esperava, o homem foi acordando aos poucos e Amor pede desculpas a Mank por toda a situação e começa a chorar. Mas a Mank se levanta devagar, dizendo que ainda está viva e que a sua amiga não precisa se preocupar, pois o Jansen ia resgatar ela. A Amor fica discutindo sobre o Jansen voltar ou não com a Mank, e assim os guardas se aproveitam disso para atirar no vidro na mão dela. Dessa forma, o homem se solta e empurra ela para os guardas, pegando a seringa e indo injetar na Mank. Mas assim que ele tenta fazer isso, alguém vem muito rápido e sobe no barco. A Amor vai ver quem era, achando que era o Jansen, mas na verdade era o chefe dele, aquele herói de cabelos loiros e longos. A Amor pensou que ele iria ajudar, mas o chefe herói diz que não tem nenhuma testemunha ali. Então ele dispara um laser dos olhos na direção da Mank para matar ela. Mas graças ao Jansen e a Hong, a Amor e a Mank foram salvas, e o Jansen começa a falar que tudo é culpa dele e que ele deve arcar com as consequências do seu erro. Mas a Mank diz que ele não tem culpa e que em momento algum ela deveria ter morrido. Afinal, um herói nunca mataria um inocente. Mas o chefe herói, sem ligar, dispara outra vez o laser, destruindo o barco. Após toda a destruição, vemos que todos ficaram naufragados nos destroços do barco e o Jansen defendeu a Mank, acabando por ficar muito ferido. O chefe diz que o Jansen é alguém impressionante e que mesmo sem o seu poder ele conseguia completar suas missões, mas mesmo assim ele ainda é um fracasso e que por isso ele vai matar a Mank de qualquer forma. A Mank até tenta fazer algo com o seu poder, mas ela só abre a camisa do chefe. Ele ia soltar o laser novamente, mas Amor entra na frente e diz que a informação do parasita iria fazer os humanos ultrapassarem seu limite de pesquisas, que seria uma revolução científica, além de muita coisa ali que ninguém entendeu, nem eu, porque eu não sou inteligente. O chefe diz para a única normal ali que ela estava falando muito e começa a carregar o laser novamente, mas Amor pega o estimulante e diz para a Mank mostrar a ele o poder da ciência, injetando assim no pescoço dela. A Mank libera muito energia enquanto flutua e diz que não entendeu nada do que Amor falou, mas que ela estava muito impressionada.